Em Ouro Preto, casarões coloniais ganham nova vida nas repúblicas estudantis com suas festas e costumes de uma tribo urbana. E nós bebemos vodka com gelo. O nosso fígado é imortal, Nós somos campeões da vila. Nossa cachaça é internacional. Se referindo, o Otávio tem um livro que fala da maior república estudantil de Ouro Preto, e a experiência que a gente teve lá é que há uma singular experiência das repúblicas que são instaladas em edificações compradas ou controladas pela universidade, mas com a gestão dos estudantes. E isso acabou gerando em Ouro Preto uma quantidade muito grande de repúblicas, sejam elas federais como essas, em que o controle é da universidade, sejam particulares, mas, curiosamente, os estudantes não representam uma força política em Ouro Preto. Então, eles não interferem na decisão política da cidade. E, ao mesmo tempo, acaba tendo uma relação, em certos momentos, de conflito, em função da peculiaridade típica de um grupo de estudantes que mora numa república. Né? A quantidade de festas, o barulho, a bebedeira, um pouco esse folclore. Agora, o interessante para nós, Sérgio, acho que concorda, é verificar que pessoas que viveram 3, 4 anos nessas repúblicas estabelecem com elas uma relação que dura para o resto da vida. E uma relação diferente, estranha, num certo sentido, para quem não viveu aquilo, porque é um clube, é uma clã, né? É um clã, é algo que, se a pessoa não incorporar aquelas regras e aqueles comportamentos coletivos, que são realmente, curiosamente, movidos pelo afeto, essa pessoa é expelida da República. Há um processo lá de seleção dos calouros, que faz com que eles tenham uma prova longa, ao final do qual ele é aceito. Mas o sujeito passa 40 anos e volta todos os anos lá. Então, é um experimento que está inserido na série, justamente no sentido de pensar um pouco que a casa é muito mais do que as 4 paredes e o telhado normalmente estabelecido. Então, eu não sei explicar qual seria o caminho, não sei dizer qual seria o caminho para Ouro Preto, mas é curioso isso aqui. Ali gera-se uma comunidade em que todas as pessoas que passam por ali dizem: olha, isso aqui mudou a minha vida e marcou para sempre. Não sei por que também só tem praticamente em Ouro Preto. Em outras cidades universitárias existem, mas em nenhuma dessas cidades com essa densidade e, mais do que isso, com a anuência e com a participação da própria universidade. É isso. Comecei em 2000 a desenvolver uma pesquisa a convite da Universidade Federal de Ouro Preto, uma parceria também com a Pró-Reitoria de Extensão. E naquele momento eu estava me formando no curso de História da universidade e esse tema me pareceu muito pertinente porque, primeiro, que eu morei em repúblicas. Segundo, queria desenvolver uma pesquisa pegando um pouco essa realidade do qual eu vivenciava e que me intrigava muito porque não haviam registros, por exemplo, em livros sobre a história das repúblicas. Havia, sim, livros mais memorialísticos, pegando mais a boemia estudantil, o folclore estudantil, mas nada que a gente pudesse ter uma visão histórica mais completa dessa vida universitária de Ouro Preto. E foi um trabalho que me motivou vamos dizer, na vivência universitária. A gente ia em tantas repúblicas e a gente ia em tantos locais históricos dos estudantes, onde a gente ficava sem saber o que estava por trás daquilo, como que aquilo foi constituído. Uma placa, por exemplo, do restaurante universitário de 1959, eu sempre, quando ia almoçar, ficava olhando aqueles nomes e tentando entender, será que essas pessoas ainda estão vivas? Será que essas pessoas ainda
tem algo a dizer sobre isso? Como que a gente vai ficar sabendo? E uniu a minha vontade, a minha curiosidade com o convite da universidade. Naquele momento, eu estruturei o trabalho, por exemplo, foram 6 bolsistas participando do projeto. Também montamos um chamado Conselho Editorial, para ter em diversas regiões da cidade pessoas que pudessem nos auxiliar como, vamos dizer, consultores. Porque você sabe que o tema é um tema assim, um tanto quanto espinhoso, porque você mexe com histórias de vida de pessoas que talvez estão numa outra etapa de suas vidas, vamos dizer, no mundo profissional, talvez uma imagem muito mais valorizada do que da época de estudantes. Pessoas que, vamos dizer, ascenderam de tal forma que talvez não queiram expor as suas imagens na época de estudantes. Então tem que ter todo um cuidado, principalmente com a imagem das repúblicas, que sempre foi uma imagem muito arranhada, né? Havia um clima de muita prevenção em relação às repúblicas. E eu nesse... A avaliação, digamos, ao final do trabalho, isso se confirmou? Quer dizer, essa imagem corresponde à realidade? Olha, eu peguei, vamos dizer, a ótica dos estudantes. Embora também entrevistei algumas pessoas da comunidade, alguns ex-alunos. Então, há um meio termo em relação ao que se fala sobre as repúblicas. Lógico que a questão das bebidas, o exagero, o avanço do consumo de drogas, as bagunças, os barulhos de madrugada que incomodam os vizinhos, isso existe em algumas repúblicas. Algumas repúblicas realmente exageram. Mas, infelizmente, até hoje, passa... Não, posso continuar? Até hoje passa a imagem de que são todas as repúblicas que mantêm esse comportamento, o que não é verdade. Infelizmente, o que acontece numa república repercute em todas, principalmente quando o tema é negativo. E a gente, no estudo, percebeu, há muitas visões apressadas sobre a vida universitária, há muitos preconceitos também em relação ao estudante, e há muitas distorções também no que tange a imagem das repúblicas. Então a gente quis resgatar essa questão justamente para mostrar um outro lado, mas não deixando de lado o que é circulado em termos de, vamos dizer, acusações em relação às repúblicas. As repúblicas da universidade, de alguma forma, contam um pouco a história da universidade. Elas trazem, elas carregam em si tudo que a universidade sofreu. Suas dificuldades, seus erros, seus acertos. A gente percebe claramente nas gerações que passam nas repúblicas, vamos dizer, esse sentido que a universidade tem, a gente percebe olhando a história das repúblicas. As repúblicas não estão distantes da vida ufopiana, as repúblicas não são, vamos dizer, algo à parte, ela faz parte, vamos dizer, do universo do qual a universidade pertence, e do qual a sociedade também pertence. Ouro Preto, acho que é muito mais vivo a relação com a comunidade. As comadres, as atividades sociais, as atividades culturais, a vivência dentro da universidade, dentro da cidade. É fácil você ver como os cidadãos republicanos circulam na cidade de Ouro Preto.